Quando escrevemos algum pensamento em um pedaço de papel, esperamos que, se alguém ler, entenda da forma que passamos a escrita e sinta o mesmo sentimento. Quer um exemplo? Quando você faz um exercício de escola e, mesmo estando errado, torce para que a professora entenda que o que você escreveu esteja certo, não é mesmo? Então, como Stephenie Meyer aguentou a barra de ver a sua obra sofrer mudanças nos filmes? E para quem já leu, será que ficou bom ou não? Qual a visão que temos do filme em relação ao livro? Neste vídeo, iremos falar sobre os 10 pontos que foram mudados no filme e que só tem nos livros. E como um bom leitor, leia aqui embaixo do vídeo o botão de inscreva-se. E por que não clicar nele? Agora, bora pro vídeo. A escritora de Crepúsculo teve em sua cidade natal, Hatford, o sonho que daria início à saga Crepúsculo. E no meio dela, o segundo livro, que todos conhecemos, que é a Lua Nova. Assim como sua cidade mudou de nome em 2 anos após sua fundação, pois se chamava Newton, e após a Guerra Civil fixou seu nome como Hatford, ela sentiu uma mudança em sua obra, pois Lua Nova nos livros tem alguns pontos diferentes do que foi feito no romance cinematográfico. Mesmo sendo um fenômeno de vendas para a época, estreou em 5º lugar no New York Times Bestsellers List for Children's Books. Como é a primeira sequência, após Crepúsculo, Lua Nova subiu para a primeira posição já na sua 2ª semana, permanecendo nessa posição até a 11ª semana, chegando a um total de 50 semanas no New York Times. E o mais interessante desse clássico de romance sobrenatural, apesar de ter algumas mudanças, é a adaptação mais fiel ao livro, segundo a própria autora, sendo seu filme favorito da saga, pois ele se aproxima do que ela escreveu. Tudo isso graças ao diretor Chris Weitz, que deu seu máximo para que a adaptação tivesse uma fidelidade à sua obra, tanto na narrativa quanto ao padrão no estilo do livro Lua Nova. Entendemos que foi quase perfeito o fanservice do filme Lua Nova, mas precisamos falar de algumas coisas que poderiam ser colocadas e de outras coisas que poderiam ser retiradas desta linda adaptação feita por Chris Weitz. Jasper numa série diferente. Tá aí um fato curioso que já tinha passado pela minha cabeça, mas a emoção de ver Crepúsculo é maior do que essas coisas. Mas vamos refrescar a sua memória? Jasper, nos livros, assim como Emmett e Rosalie, estão numa série acima de Bella e Edward e Alice. Talvez Catherine Hedrick, por conta da pressa, tenha colocado Jasper no mesmo nível de Bella, Edward e Alice. Isso deve ter motivado Chris a dar esta idade ou igualar ele na mesma série dos antigos calouros. Outra suposição é que Alice vive brigando com Edward e Bella nos livros, então no filme deixaram ele para fazer companhia a Alice e deixá-los mais à vontade. Deixa aqui nos comentários qual das duas você desconfia que foi. Harry Clearwater morrendo em situações diferentes. Esse ponto, quando li no livro e vi o filme, na hora me veio à mente também. Então, antes quero deixar bem claro que nós sabemos que não é um urso malvado que está atacando pessoas na floresta, ok? O caso é o seguinte: no filme, Charlie, juntamente com Harry, estão caçando o suposto Mega Blaster Hiper-Lobo, que está matando pessoas da cidade na floresta. E durante a ação, ele acaba morrendo após ver Victoria, que parte para cima dele. Ele não aguenta e sofre o ataque cardíaco, o que difere do que é contado no livro, a qual a morte de Harry serve como pano de fundo, pois Bella só entende o verdadeiro motivo por trás de sua morte somente em Eclipse. E como é o ponto de vista dela em Lua Nova, acho que colocar a transformação da filha de Harry, Leah, a única mulher do bando a se transformar em lobisomem, como fator de seu ataque cardíaco, talvez, vou repetir, talvez, não fizesse sentido. A coloração dos olhos da família Cullen. Os olhos são uma genialidade da parte de Stephenie Meyer que dá charme em nossa imaginação aos vampiros da família Cullen. É regra, se estão com fome, a cor dos seus olhos são negros, diferenciando apenas pela dieta dos vampiros. Quem se alimenta de vegetais, ou melhor, de sangue animal, tem a cor dourada em seus olhos. Já quem consome sangue humano tem a cor avermelhada para a íris dos seus olhos. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, temos um vídeo aqui na descrição e que relata o que está nos livros e no filme. E o mais interessante disso é que todos os filmes da saga seguem esta máxima, menos Lua Nova, que passa a fixar a cor dourada nos integrantes da família Cullen o tempo todo, mesmo nas cenas em que o livro especifica que estão com os olhos negros. A única exceção que aparece com os olhos negros no filme Lua Nova é quando Jasper quase ataca Bella no seu aniversário. Confronto final com Jacob.
Essa é uma das cenas que entendemos, porque o filme tem que ser mais dinâmico do que a história dos livros. Pois Jacob encontra Bella quase logo após o seu retorno da Itália, e ele para o seu corpício no meio da estrada, para chamar a atenção. E isso é muito de filme mesmo, já que no livro passam-se semanas sem que ela pelo menos fale com Jacob. Outra coisa é que, estranhamente, ele está ali passando somente um recado do bando Uley, revelando que se Eddard quebrasse o acordo e transformasse Bella, não haveria paz entre os lobisomens e vampiros. E no livro é totalmente diferente, já que ele entrega a motocicleta para Charlie, que havia proibido Bella de sair. E isso tudo quando Eddard está voltando com Bella para a casa de seu pai. Sua intenção foi para que ela levasse uma bronca de Charlie na esperança de que ela não se encontrasse com Eddard. Nunca mais. Leia do engano. Ficou ainda mais forte e engrossou o caldo para ele nesta relação. As visões de Bella Swan. O filme Lua Nova adaptou visualmente o fantasmagórico Eddard para as vozes alucinadas que Bella ouvia, fazendo com que o público, no caso a gente, tivesse uma experiência melhor do que a dos livros, que ela simplesmente tinha essas alucinações, somente auditivas, principalmente nos momentos perigosos. E também a faz pensar que Eddard de alguma maneira a ama, mesmo estando longe, chegando em determinado momento a achar que sua mente não aceitava mais ele como o amor de sua vida, ou seria a morte. Presente de aniversário de Bella. Em A Saga Crepúsculo Lua Nova, o filme, Jacob foi construindo uma amizade ao longo da trama com Bella, com interações mais pontuais para que fosse natural o relacionamento entre os dois. Isso fica evidente quando ele aparece do nada no aniversário de Bella e ainda dá um apanhador de sonhos como presente para ela. Isso não está nos livros e segue sendo referência para os próximos roteiros da saga nas telonas. No livro, ela demonstra seu interesse por Jacob apenas para cometer suas loucuras, de ser o mais imprudente possível, por causa do sumiço de Eddard Cullen, após os acontecimentos na casa dos Cullen, e foi de uma sacada genial dos roteiristas no filme em fazer esta amizade ficar mais forte ao longo do filme. O encontro estranho de Bella. Alguém lembra da cena do encontro entre Mike Newton, Jacob e Bella? No filme e no livro, Mike fica doente e por ter contraído uma gripe que fez com que a grande maioria do grupo não estivesse ali para acompanhá-los. E é um tanto engraçado o constrangimento do pseudo-encontro no filme Lua Nova. Em contrapartida, no livro, Jacob leva Mike de volta para a casa de Bella, onde sua van está parada, irritado, mas não furioso. Na adaptação cinematográfica, ele tem uma reação um pouco exagerada, demonstrando seu lado de lobisomem, e pergunta a Mike de forma incisiva: sentindo-se doente? Talvez você precise ir ao hospital. Quer que eu leve ao hospital? Coitado do Mike. Uma briga de lobos da mesma matilha. Aqui está uma cena que, ao falar de Crepúsculo, você vai lembrar dela. E ainda pode ser a cena mais vista da saga, a qual Jacob pula e se transforma no ar para lutar com Paul, outro lobo da matilha. E tudo isso começa quando Bella confronta o bando. Porém, há uma diferença significativa entre o livro e o filme, já que no filme Bella vai falar direto com um bando de descamisados e jovens para confrontá-los devido à transformação de Jacob, pensando que seriam eles o culpado de seu amigo ter virado lobisomem. No livro é totalmente ao contrário. Ela espera Jacob acordar. Primeiramente conversa com ele para depois os dois irem de encontro ao bando, e no meio da discussão os dois, Jacob e Paul, acabam se enfrentando. O confronto dos Volturi. Essa tinha que ser o 9º ponto, pois é uma das coisas geniais que o diretor Chris teve para dar um ar de clímax no filme com esse pequeno e intenso confronto. Nos livros é somente uma longa conversa entre os Volturi, Bella, Eddard e Alice. Alice mostra e enfatiza que ela mesma transformará Bella, e eles então saem somente com a promessa que serão visitados em breve. A sequência da adaptação de Lua Nova nos cinemas tem uma conversa com Aro, líder do clã, mas a interação com os outros líderes e a participação de Félix, que sob as ordens de Aro, decide matar Bella. E aí é quando tem a luta entre Eddard e Félix, por causa do oferecimento de sua vida pela de Bella, e parando somente quando Alice mostra a Aro que no futuro tudo iria se resolver com a transformação de Bella. Assim, os dando passe livre para sair dali. Reencontro de Bella Swan e Eddard Cullen. Enfim, o 10º ponto. E com ele finalizando as mudanças que há no filme em comparação com o livro Lua Nova. E pedimos para não deixar de se inscrever. E não esquece de deixar o like. Sabe alguém que gosta de Crepúsculo e quer ficar informado sobre tudo o que vem por aí com a série? Compartilhe esse vídeo com ela agora, para a nossa comunidade crescer ainda mais, ok? Essa passagem do reencontro, que é quando eles conseguem se livrar lá dos Volturi e conseguem retornar para casa, tem vários pontos a serem levantados aqui.
pois a impressão que Bella tem no livro é que Edward realmente não a ama. O pai de Bella proíbe ele de passar pela porta, porém, como sempre, ele passa pela janela. Já quebrando a primeira, pois o último pedido dela antes de passar pela porta da casa dela quando ela voltou da Itália é que Edward não deixasse ela sozinha. Então ele disfarçadamente passou já a noite ali com ela. E quando ela finalmente desperta, depois de vários alarmes falsos que ela estava sonhando, tendo pesadelos, aí é o momento que eles têm uma grande conversa. Pois ela parece estar delirando e ainda acha que está sonhando. Então nessa longa conversa que eles têm, é nesse ponto que muda a percepção dela. Porém, ela não quer aceitar isso de jeito nenhum, assim tão facilmente, ou seja, de imediato. Mas depois ela vai. Nas telonas, eles se reencontram mais emotivos, quando Bella o salva dos Volturi na Itália. E ali mesmo já tem um beijo, dizendo que a ama, e a conversa no quarto de Bella é muito rápida, colocando os pingos nos is antes de voltarem de uma vez e se amarem para a eternidade. Mas e você, o que acha da volta da saga Crepúsculo? Comenta aqui pra gente saber. E como você acha que vai ser a adaptação da série na parte de Lua Nova? Tem que ser fiel aos livros? Ou criar um ponto igual ao do filme? E Romances Imortais fica por aqui. E como sempre, até a próxima. Romances Imortais.